Galerinha, tudo bem com vocês? A gente vai fazer mais um videozinho. Vai ser o último desse meu estágio. Eu escolhi esse documentário aqui falando um pouquinho sobre escotismo e o porquê, a importância, assim, de toda a sociedade ter um pouquinho sobre escotismo, assim. Espero que vocês gostem. Vamos lá? Não acaba aqui. Não acaba na sede, não acaba quando a gente vai embora. A gente vai embora e o escotismo vai junto, porque a família inteira é escotismo. É um sentimento da nossa família, sim. A gente não vive pro escotismo, né? Mas o escotismo é uma parte da gente. Sempre se respirou movimento escoteiro aqui em casa, né? E isso fez muita diferença na vida delas. E os pais se envolvendo, né? Acho que dá mais motivação. É muito bom porque pode chegar em casa e poder comentar e todo mundo te entender e falar sobre as atividades, assim. O escotismo que me move é essa fraternidade que o escotismo é, uma grande família. Independente do lugar do mundo que tu vá, tu encontra pessoas com a mesma vontade que tu, o mesmo ideal. Assim como lá em casa. É uma família. Toda semana é a mesma história. Cadê meu organel? Esse que tu tá usando é meu. Não, mas o meu é aquele que o desenho tá parecendo melhor. Tu não olhou que o lenço que tá aí no teu lenço é o meu? Tá escrito Amanda, não tá escrito Mônica. Porque é tudo igual, todo mundo tem as mesmas coisas. Já tinha 4 em casa, aí eu entrei e não tem como. Tem que ter no nome de todo mundo. Vieram perguntar pro meu pai se eu não queria fazer parte dos escoteiros, na verdade. E ele achou interessante, né? E me trouxe. Eu tinha 8 anos, comecei, né, como lobinha. E depois que eu estava mais ou menos 1 ano no escotismo, daí meus pais foram convidados para entrar também. A Suelen foi o motivo, né? Porque a gente achou que era uma coisa boa, né? Já tinha ouvido falar, já conhecia adultos que eram chefes na época. E nos propuseram, por que não coloca a Suelen? Então, a gente acabou entrando e de cara a gente gostou, né? Tanto que a gente não perdia o fogo de conselho, que aquela da época convidava a gente. Pais querem participar, venham pro fogo participar com a gente. E a gente não perdia um. E ela foi percebendo. Primeiro ela me convidou. E aí a resposta que eu dei para ela: eu só vou se o meu marido for. Porque eu acho que ajuda mais a unir, né? Se a família tá junto naquilo. Então, então vocês convidem ele também. E aí convidaram ele aceitou. Achamos interessante, né? Pelo que eles estavam dizendo, o que se pregava no escotismo, né? Que seria importante para ela, né? E acabou a gente indo junto, né? No sábado de tarde, como era mais velho, a gente queria assistir também um pouco, né? Como é que... E assim a gente começou a
frequentar o movimento, né, mais seguido, né, e daqui a pouco nós estávamos na chefia. Tornou a vida da gente, né? Mudou a nossa rotina, mudou a nossa vida para melhor, só tem a ganhar. Aproxima do filho, aproxima a família e faz assim que o filho se sinta valorizado. Porque eu vejo nos meus filhos como é importante que os pais fazem parte do movimento. Que os pais sempre acompanharam elas desde pequeno. Então eles começaram, minha mãe entrou na Alcateia como Raxa e o meu pai como Ike. E assim começou, o escotismo foi pegando na família. E ver o crescimento, como a criança vai evoluindo no movimento a partir de exemplo, a partir de atividade, a partir de brincadeira. É muito gratificante. E se vê que hoje, digamos, já são adultos, no que elas se tornaram, com a ajuda do movimento escoteiro. O pai se envolvendo com o que o filho gosta, né? Eu acho que é um incentivo, é uma maneira de tu demonstrar o valor que o filho está fazendo. Digamos, hoje o filho que não tem incentivo, né, em qualquer coisa que ele faça, né, ele se desmotiva, né. Nessa época, minhas irmãs, a Mônica e a Amanda, eram pequenas ainda, não tinham idade ainda para ser lobinha. E a Débora nem tinha nascido. A Mônica e a Amanda vinham sempre juntos, ficavam sempre dormindo no pé das árvores, em volta, né, durante a bandeira. E assim começou. Conforme elas foram tendo idade, elas foram entrando. E elas realmente, né, elas começaram a vida delas dentro do movimento, né. Sempre tinha uma em cada ramo, né, aí... A Amanda entrou, eu acho que ela... Entrou não, ela participou, querendo ou não, né, porque tinha que ir, né. Eu acho que desde os 3 anos, elas duas principalmente se criaram ali, desde pequenininha, dormindo embaixo de árvore, com sono, largava um pano lá e botava ela deitada e iam. Eu não tive um momento da minha vida em que eu tive que perguntar para alguém o que é ser escoteiro. Isso não aconteceu comigo. Eu simplesmente cresci sabendo o que era. Eu nasci ali dentro, desde que talvez não tenha nascido. Meus pais entraram, viraram chefes por causa da Sueli. É difícil dizer, porque a gente não sabe como é crescer fora do movimento escoteiro. A vida inteira eu tinha, sábado à tarde, eu sabia que eu tinha que vir pro parque fazer atividade escoteira. Não consigo me enxergar não estando aqui, não sendo parte do grupo. Então eu e a Mônica, a gente era pequenininha e a gente ia junto, a gente estava sempre ali, né? Era mascote, a gente chamava de mascote. E eu tinha inveja, porque às vezes faltava um lobinho e eles colocavam a Mônica para substituir a Matilha. E como eu era menor, eu não podia, né? Aí quando a Mônica virou lobinha, eu era um pouquinho maior, aí eu já era que substituía eles. Então eu me achava o máximo. Eu sou muito grande, sou loba já. Ficava andando em volta, participava de atividades com os lobinhos, mesmo não tendo idade, eu ficava meio que me infiltrando, assim. Até hoje eu me lembro da primeira vez que aquela me colocou na relação das matilhas, meu nome na relação das matilhas, aquele sentimento que eu, meu Deus, eu tô pertencendo à Alcateia, agora eu sou uma lobinha de verdade. É uma coisa assim que me marca muito, assim, aquele momento. Eu lembro até hoje da minha primeira atividade, que eu entrei, eu já conhecia tudo, sabe? Eu era lobinha, já sabia fazer todos os nós, e ela pegou e me botou de prima. Aí eu fui prima da Matilha Amarela, da minha segunda semana de lobinha até o momento que eu saí. E eu achava isso o máximo, eu me achava demais, assim. As mais novas, né, elas gostam muito do movimento, né. E volte mesmo, elas vêm com histórias, né, querendo contar, né, e a gente consegue, com isso, auxiliar um pouco, né, nos assuntos, né, normalmente quando envolvem, né, o escotismo, todo mundo está por dentro do mesmo assunto, né. A gente consegue conversar sobre o movimento, sobre histórias do movimento, né. Tem isso em comum, né? A gente tem muita coisa em comum que a gente faz. A gente é uma família muito unida. Mas eu garanto que se não fosse o escotismo, a gente seria muito menos. Porque a gente tá junto durante a semana, todos os dias de noite, e no final de semana não tem aquela coisa de tu vai um pra cada canto, sabe? A gente tá sempre junto. A gente vai junto pra sede. Eu chego em casa de uma atividade escoteira, eu sento com meu pai na cozinha e conto pra ele. Ah, foi isso, a gente fez isso, fez aquilo. Ele entende o que eu tô falando, ele sabe o que é o movimento, ele sabe como funciona cada
cada partezinha pequena ali, sabe? Isso é uma das coisas mais legais, eu acho, de ter uma família inteira escoteira. É quando tu participou de uma atividade durante o fim de semana, que foi, tipo, muito maravilhosa, um acampamento que aconteceu um monte de coisa, e chegar em casa, encontrar tua família e compartilhar isso, sabendo que eles vão entender o que você tá falando, que eles vão compartilhar desse sentimento e vão tipo, viver isso contigo. Antes de fazer qualquer coisa, eu corro pro quarto da Amanda, ou pro quarto de alguém, ou pra cozinha, encontro o pessoal e já saio contando tudo que aconteceu. E eles, nossa, que legal, imagina se estivesse lá. Ou... Não vejo a nossa família sem o escotismo. Isso tá tão fundo no nosso âmago que é aquela coisa de quando tu tá ali dentro, tu se sente bem, tu se sente acolhido, sabe? As pessoas, os escoteiros, eles emanam um carinho, sabe? Uma coisa tão boa, é um sentimento tão bom de estar ali que é isso que nos move, é isso que faz a gente querer estar ali, continuar e se doar para isso. Uma coisa que todo mundo tem em comum, uma coisa que une a gente. É uma coisa que a gente pode sentar e a gente sempre sabe que esse assunto vai surgir à tona, vai surgir porque é uma coisa que todo mundo conhece, que todo mundo gosta, que todo mundo é apaixonado. Então é um assunto constante em casa, não tem como evitar isso. A gente almoça e a gente fala de escotismo, a gente faz uma reunião de família, a gente fala de escotismo, a gente vai assistir TV e começa a falar de escotismo. Então é uma coisa constante, assim, não acaba aqui. É um assunto constante, é sobre o que a gente mais fala, sabe? É que nem tu ter amigos escoteiros, tu tá junto, tu praticamente não consegue falar de outra coisa. Tu fala das atividades, tu fala daquilo e é assim lá em casa também. A gente senta em volta da lareira, num dia de frio, a gente fala sobre escotismo. Às vezes a minha irmã me chama pra dar uma ideia pra uma atividade pro Ramo Lobo e a gente conversa sobre isso e dá ideias. É muito legal. Eu chego em casa, às vezes tem reunião de chefia. Aí eu lembro quando eu era pequena, eu gostava muito de ouvir atrás da porta, né? Lá em casa a gente todo mundo tem uma gaveta, que é uma gaveta. Eu sabia que a gaveta do meu pai era a terceira, da minha mãe a quarta numa estante que eles têm. Cada um tinha a sua, com seus documentos e tal. E meu pai tinha tido uma reunião de chefia. O dia antes, ele era meu chefe de tropa na época, e eu tava assim, né? Era boa competição, a gente tava numa época em que as patrulhas eram muito acirradas, eu era da Raposa, era patrulha feminina, e a gente ganhava tudo. Então, a gente não podia perder pros guris. Ia ter enigmas e coisas, e eu queria aqui, né? E aí eu saí de casa, fui lá, peguei a programação, levei num xerox, tirei um xerox. Eu tava assim tão preocupada que na hora que eu abri a gaveta eu olhei como tava cada objeto, vai que ele prestou atenção nisso, né? Botei o cinto no mesmo lugar, botei o bonezinho dele aqui no cantinho e tal, tudo. Botei de volta, depois eu levei tudo no bolso. Foi muito legal. Desculpa, pai, sério mesmo, eu não queria ter feito isso. Agora eu me arrependo. Mas na época eu tava me sentindo muito malandra. E a Débora, já dentro da minha barriga, né? Porque o meu último acampamento, na época, como assistente da tropa escoteira, eu fui até os 7 meses acampar. Antes do que deveria, eu acabei voltando por necessidade do grupo, né? Então, a Débora acabou entrando um pouco antes no Ramo Lobinho, em função da necessidade, porque a gente ia aos sábados à tarde para o parque e a Débora corria de ramo em ramo. Um pouco no sênior, um pouco nos pioneiros, um pouco nos escoteiros, nos lobinhos. Eu lembro que eu era pequenininha e eu ainda não tinha idade para entrar, mas eu participava, eu ficava correndo no meio da bandeira e atrapalhando às vezes até. Às vezes eu acabava me esquecendo dela ali, mas sabia que ela estava com alguém do grupo, né? Em função da dedicação com o Ramo Lobinho. Até que a gente viu, não, tá na hora de ela entrar, porque... Aí eu tô vendo ela ali, né? Eu lembro na primeira vez que aquela me colocou numa matilha mesmo. E eu entrei, desde pequena eu tô na amarela ainda, na matilha amarela. A família foi fundamental, né? Porque se tu não tem o apoio em casa, eu vejo por causa dos meus lobinhos, né? Aqueles lobinhos que o pai e a mãe se interessam e vêm e participam e vêm perguntar, a gente vê que eles se desenvolvem mais na progressão e tudo. Porque eles têm o apoio aqui, que a gente cobra, a gente incentiva, mas se em casa os pais não fazem a parte deles, então falta um lado. Então eles acabam, né, relaxando, não indo tanto atrás. Porque é uma ótima influência para mim, porque elas me ajudam a conquistar a progressão e o Cruzeiro do Sul me ajudaram muito. O mais interessante que pode acontecer é eles continuar me ajudando a conquistar a Legior e essas coisas, esses distintivos. Porque eles me ajudam muito, então isso vai ser mais interessante de ter.
tendo a família toda, então sempre foi, porque daí tu vem pra atividade, tu participa, daí tu vai pra casa e tem mais 5 pessoas do mesmo mundo que vão comentar contigo as atividades, vão entender o que tu fez e tu vai saber, tu não precisa ficar te explicando, né? Porque eles sabem de tudo. É muito bom porque pode chegar em casa e poder comentar e todo mundo te entender e falar sobre as atividades, assim. E nos acampamentos, às vezes, de grupo, tá todo mundo junto lá, isso é muito bom, ter uma família escoteira. Para o desenvolvimento do jovem, pelo que eu vejo nos Lobinhos, é fundamental que os pais se interessem e participem. Nem que não seja como chefes ou como membros ativos, né? Mas como pais de apoio que participem junto. Isso eu acho que é fundamental. A família só tem a ganhar. O pai que participa com o filho só tem a ganhar. É o futuro do filho que vai ser melhor. Eu acho que vale a pena ser escoteira. Isso acrescenta tanto na vida de um jovem, sabe? Eu não sei como eu seria hoje se eu não tivesse sido escoteira. Tu ter um apoio no que tu tá fazendo faz totalmente diferença, realmente. Boa pra mim, é uma coisa boa pra minha família e que a gente quer que todo mundo sinta isso, sinta como isso é bom, como isso acrescenta na nossa vida. Eu acho que o amor é o que o escotismo passa uma coisa boa. Que eu não esqueço é um fogo de conselho, um dos primeiros que a gente participou, né? Em que pediram, coloca o graveto no fogo. Então, tu tá num fogo de conselho e vê cada um da tua família colocando o seu gravetinho lá, pedindo alguma coisa, agradecendo alguma coisa dentro do movimento. É uma coisa assim que nunca sai da minha mente, né? Quando teve o fogo de conselho dos nossos 50 anos, né? Que eu tive o prazer de dirigir o fogo. E ver a tua família toda ali junto com a família Tacotó, sendo uma coisa só, eu acho que isso é a melhor parte. Pais, venham, participem com seus filhos, porque pela minha experiência como jovem, que tem uma família toda no movimento, é muito bom tu poder ter o apoio dos teus pais, ter a presença da tua família junto contigo, não só no sábado de tarde, mas nos acampamentos e naquela preparação em casa. É muito bom aquele momento, todo mundo, né, botando uniforme, todo mundo junto. É um momento a mais para te curtir com a tua família. E para o jovem, incentivem seus pais, porque é bom, apesar daquela faixa de tempo que a gente não quer muito contato com o pai e com a mãe, sempre do lado, é bom tu ver que eles têm interesse, que eles estão participando e querem te ajudar a progredir também no movimento. O escotismo que me move não é só aquele acampamento, aquela coisa de chegar no final de semana e ir lá acampar e montar uma barraca. É a semana toda, tu tá em casa pensando na atividade, pensando em como é bom ser escoteiro e como essa fraternidade é maravilhosa. O escotismo que me move é essa fraternidade que o escotismo é, uma grande família. Independente do lugar do mundo que tu vá, tu encontra pessoas com a mesma vontade que tu, o mesmo ideal. Assim como lá em casa, é uma família. O escotismo que me move é aquele em que tu pode ter duas famílias. Não somente aquela que tu compartilha sangue, mas a que tu compartilha o amor, a vontade de ser escoteiro e a paixão pelo movimento. Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui apresentar para vocês algumas razões para vocês terem um amigo escoteiro. Se vocês são escoteiros, vocês são um amigo escoteiro. Mas se você não é escoteiro, você precisa arrumar um amigo escoteiro. Principalmente depois desse vídeo você vai entender todos os motivos. Primeiro motivo, a gente topa tudo. Literalmente tudo. Se você quiser chamar a gente 7 horas da manhã para poder subir uma montanha, a gente vai aceitar. Se você quiser companheiro para poder ir para o mercado, você vai ter também, porque a gente vai ser esse companheiro. Qualquer rolê, qualquer coisa a gente vai aceitar.
Qualquer coisa, não é brincadeira, não é hipérbole. Segunda razão, se por acaso tiver um apocalipse e você precisar levar uma pessoa para uma ilha deserta junto com você, se você levar o seu amigo escoteiro, você não vai morrer. Pelo menos no primeiro dia, né? Porque a gente tem uma noçãozinha básica de sobrevivência. Mas te garanto que no primeiro dia você não morre. A gente sabe fazer comida sem panela, o que pode ajudar no item anterior, né? Se acontecer um apocalipse. Mas a gente também sabe fazer comida com panela. A comida não fica tão gostosa, mas é o suficiente pra te alimentar, né? É isso que importa. No cenário pós-apocalíptico, quem é que vai ligar pra gastronomia? A gente tem muita história pra contar. Histórias de todos os tipos. Histórias engraçadas, histórias de tristeza, histórias de terror. Todo tipo de história, de assombração, de felicidade, de reencontro, de amor, de amizade. A gente vai ter um repertório bem grande pra poder divertir você. Então eu tenho certeza que se você tem um amigo escoteiro, metade das conversas são só ele contando a história pra você. Isso é incrível! Porque sua vida nunca vai ser um tédio, principalmente se você for escoteiro. Eu não tô vendo malefício nenhum. Por algum motivo que eu não sei qual é, a gente é muito mais sociável do que o resto dos seres humanos, assim, no geral. Porque, por exemplo, a gente tá acostumado a chegar no acampamento e a gente faz amizade com tudo que anda, né? Até que não anda também. A gente faz amizade com literalmente todo mundo. E isso torna a gente um pouco mais sociável, assim, e favorece a gente em ambientes fora do movimento, né? Que as pessoas falam, tipo, nossa, como você é simpático, sendo que você só é escoteiro. Quando a gente entra pro movimento, a gente começa a seguir uma lei. Nessa lei tem um artigo que fala praticamente ria de tudo, né? Que o escoteiro é alegre sobre as minhas dificuldades. Então, consequentemente, a gente vai fazer piada com tudo. Todas as situações que existirem, sejam sérias ou não, a gente vai fazer piada. Isso é legal, porque a gente leva a vida de um jeito mais leve, de um jeito mais alegre. Quem é que não vai querer ter uma pessoa do seu lado, uma pessoa sorridente? Quem é que não vai querer isso? A gente dá muito mais valor às coisinhas simples da vida do que o resto dos seres humanos mortais, né? Os seres humanos normais. Por exemplo, a gente dá muito mais valor a uma comida cozida, a gente dá muito mais valor a um pôr de sol, a gente dá muito mais valor a um banho frio ou quente, dependendo. Coisa que as outras pessoas acabam não dando valor, assim, porque estão tão mergulhados nos seus próprios privilégios e na sua própria bolha que as coisinhas assim, a gente acaba deixando de dar valor. Mas o seu amigo escoteiro não, o seu amigo escoteiro vai dar valor a essas coisas. A gente vai estar sempre disposto a ajudar vocês no que vocês precisarem. Seja conselho, seja ajuda com a escola, seja ajuda com o movimento, se você for um amigo escoteiro, tem um amigo escoteiro, a gente vai estar disposto a te ajudar em toda e qualquer ocasião, né? Tá a nossa promessa, né? Tá tudo se encaixando, né? Tudo se encaixando. A gente é muito compreensivo, nossos conselhos são de longe os melhores que existem na face da terra. Modéstia à parte, óbvio. Direto a gente tá vendendo as paradas muito doidas, né? Assim, o próprio rim, né? Porque a gente precisa pagar nossos acampamentos e a gente tem que arranjar um jeito de conseguir pagar. E é vendendo tudo que tem na nossa casa, inclusive a nossa casa. Um ponto muito importante que a gente deve considerar é que as mães estão sempre pagando pizza ou comida no geral, ou alimentando todo mundo com comida caseira mesmo. Então, se você não quer passar fome e gosta de comida de mãe, você tem que ser amigo de um escoteiro, porque meu irmão, a comida da mãe de uma pessoa do movimento parece que ela foi temperada com um pouco mais de amor, com um pouco mais de carinho e é 1000 vezes mais gostosa. Esse amigo escoteiro pode te ajudar, pode te convencer a você tomar a melhor decisão do mundo. Entrar no movimento! Olha só que coisa! Você tem que ter amigos, olha só, você mesmo que tá me ouvindo, você tem que ter amigos que vão te levar a bom caminho. Eu tenho certeza que esse amigo escoteiro vai te levar a bom caminho. Qual é o bom caminho? O movimento escoteiro. Caso, voltando pra parte lá do apocalipse, se tiver um ataque zumbi também, a gente vai saber como cuidar de você, a gente vai saber te proteger. Dica de filme, como sobreviver a um ataque zumbi com escoteiros. Veja, você vai entender do que eu tô falando. A gente sabe um pouco sobre tudo, os conhecimentos mais aleatórios que tu vai imaginar. A gente vai saber o mínimozinho, a gente sabe um pouco sobre cada coisa. Então se tu tiver alguma dúvida, provavelmente a gente vai conseguir te ajudar. Caso não, a gente vai se esforçar pra isso, porque a nossa vida é praticamente ajudar os outros. A gente entende primeiros socorros, então quer dizer que do nosso lado você não morre. Se tu estiver numa festa com a gente, se tu deslocar o pé, tu não vai nem levar pro hospital, a gente coloca no lugar. Brincadeira, tá, gente? A gente não vai colocar o pé de ninguém no lugar. Mas a gente garante que do nosso lado você não morre. Nós somos praticamente atores, né? Porque toda última noite de acampamento a gente tem que montar um pequeno teatrinho. Então a gente acaba se tornando aspirantes atores, né? Vamos assim dizer, reis do improviso, né? Reis das sketches. A gente até some por uns dias assim, nem dá sinal de vida. Parece que a gente morreu mesmo, mas a gente volta com umas histórias incríveis, umas histórias hilárias. Todo qualquer tipo de história. Vai me dizer que você não quer do seu lado uma pessoa com história, uma pessoa com
vida, com bagagem, né? E caso você queira ser essa pessoa, amigo escoteiro, a gente pode te ensinar uns nomes muito da hora e você amarrar o cadastro do seu tênis de uma forma que ninguém nunca antes viu. A gente não tem frescura nenhuma pra comer, então se tu chamar a gente pra ir pra sua casa, a gente vai comer literalmente qualquer coisa, porque vai comida com mato, comida crua, comida com terra, a gente mexe tudo pra dentro, entendeu? Então se tu quiser acompanhar pra poder experimentar comidas exóticas, a gente vai topar, né? Porque como eu disse, a gente topa tudo. Segundo, a gente não tem frescura nenhuma pra comer. Qualquer rolê fica bom com a gente, porque a gente anima qualquer ambiente que a gente tá. É um negócio, o escoteiro leva uma energia, uma alegria, um negócio assim contagiante. Qualquer ambiente que a gente chega fica até mais colorido. E a gente faz amizade com todo e qualquer tipo de pessoa. Todos os tipos de pessoas que você consegue imaginar tem no círculo social de um escoteiro. Você quer mais motivos que isso pra poder ter um amigo escoteiro? E se tu não quiser ter um amigo com essas qualidades, você pode ser esse amigo, como eu já falei. Esse vídeo aqui é uma propaganda. Vira escoteiro, procure o grupo mais próximo de você. Você tá esperando o quê? Me fala. Esse foi o vídeo de hoje, gente. Então é isso. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Então pega esse vídeo aqui, pega o link, espalha pra todo mundo, finge que é fofoca. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!